Esse tipo de benefício é concedido pela justiça apenas para políticos e milionários. Esse é um senso comum a respeito da prisão domiciliar. Mas será que é verdade mesmo? Ela cabe para qualquer um? Vamos entender nesse vídeo, inclusive, os seus requisitos. E são dois. Nós temos dois tipos de prisão domiciliar. Vamos entender aqui. Existe a prisão domiciliar preventiva. O que é uma prisão preventiva? Ela acontece quando um cidadão está num inquérito, está sendo investigado por um inquérito, ou então responde um processo penal. E essa pessoa oferece riscos. Quais riscos? Por exemplo, ele em liberdade vai ferir a ordem pública, ele vai coagir testemunha, ele vai atrapalhar a produção de prova para descobrir a verdade. Ou ele é irresponsável e ele não vai respeitar o andamento do processo e nem cumprir as decisões. Ele oferece risco para o cumprimento do processo. Essa pessoa, com esses requisitos que eu acabei de explicar, ele é colocado em prisão preventiva. Mas, segundo o Código de Processo Penal, se essa pessoa tiver 80 anos de idade, ou então tiver uma doença que não dá para ser tratada no sistema de saúde prisional, que é bem básico, é bem precário, uma doença grave, ou então é uma mulher gestante, ou então é uma mulher com filho menor de idade que tem alguma deficiência física ou mental, pode ficar em prisão preventiva domiciliar. Viu? É uma prisão preventiva, que não é uma condenação ainda. Muitos são presos preventivamente e só depois vai ter uma sentença que às vezes absolve essa pessoa, entendeu? Ela não responde por nada. Você acha certo isso daí? Deixa a sua opinião. É certo a pessoa ficar presa para só depois saber se ela é culpada ou não? Sua opinião para mim é importante. Mas digamos que esse cidadão foi condenado. Ele já tem uma pena lá certinha, a justiça condenou ele, já recorreu tudo que tinha que recorrer e agora tem que cumprir a pena. Então, ele pode cumprir em prisão domiciliar, em regime aberto em prisão domiciliar, desde que ele tenha 70 anos de idade. Exatamente, a idade aqui cai mais, né? Porque nós estamos falando de uma pena definitiva. Ou então, uma doença grave que não dá para ser tratada no sistema prisional, ou seja, uma mulher que tenha o filho, né? O filho menor de idade, com essas condições que eu coloquei. Basicamente as mesmas condições, a diferença aqui são 70 ou 80 e esse está no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, que é diferente do Código Penal. Aqui já fala da execução da pena efetiva da pessoa. Então ele vai ser colocado em regime de prisão domiciliar. Lá é que ele fica com a tornozeleira eletrônica verificando se ele está cumprindo tudo corretamente, se ele não sai da casa, se ele fica nos ambientes determinados, para que essa pena seja tão breve terminada. E por que é tratada como se fosse um regime aberto? Porque não é dentro do sistema prisional. Aliás, o que você acha disso? Você acha que a lei tinha que dar esse benefício da pessoa ficar presa em casa? Ou todo mundo tinha que cumprir na cadeia, não importa a situação que esteja lá, até o fim da sua pena? Aqui no Brasil, além disso, tem progressão. Eu posso tratar em outro vídeo. A verdade é que esse benefício que o legislador criou, ou seja, os deputados, senadores, né? Eles criaram, os políticos criaram esse benefício porque realmente fica custoso para algumas pessoas cumprir no sistema prisional brasileiro, que é precário. Esse foi o pensamento. Então, um senhor de 70 anos de idade, num país onde a expectativa de vida, se eu não me engano, agora está em 76 anos e meio, e ele fica lá no cárcere mesmo, né, na prisão propriamente dita, é um estado muito precário, talvez ele não consiga. E quem concede isso daí? O juiz da execução, e é concedido para qualquer pessoa, qualquer. Não tenha dúvida, não é só para político e rico. Acontece o seguinte, a imprensa, né, a mídia só vai mostrar quando é um político e quando é um rico, que é porque vende notícia. Um cidadão comum consegue também? Consegue muito. Vários cidadãos comuns conseguem esse benefício tranquilamente, seja porque ele tem uma doença grave ou porque tem idade, e ele vai ficar em regime de prisão domiciliar na casa dele, com a custódia, tudo verificado certinho. Claro que você já viu políticos tendo isso negado, recentemente teve um caso bem popular, então isso quer dizer o quê? Que fica a critério do juiz. A lei estabelece esses requisitos, mas você vai acabar com a subjetividade do juiz, que quer dizer o quê? O que ele acha certo ou não para aquele caso. Ele vai ler a lei, vai ver o caso, e ele vai aplicar o que ele acha correto ou não. Da decisão do juiz em primeiro grau, você consegue recorrer, se ele for injusto ou não, para o Tribunal de Justiça tentar rever isso daí. É basicamente isso sobre a prisão domiciliar, ela serve para qualquer um, e você compartilha esse vídeo com mais pessoas para obter essa informação, deixa a sua opinião, porque para mim é importante, se inscreve no canal, porque aqui é o direito na prática, com a visão social da coisa.